Salve vivas! Esse é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta quarta-feira, dia 4 de dezembro. Dia do Perito Criminal. Isso é homenagem ao Otacílio de Souza Filho, patrono da perícia criminal no Brasil. Nessa edição, prestação de serviço, cidadania, denúncias, comentários, futebol e só notícia verdade. O governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa do nosso estado projeto de lei que isenta os proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ou IPVA. Se aprovada, a proposta vai beneficiar 732 mil motos ou proprietários em todo o estado, já a partir de janeiro de 2025. A proposta de isenção foi anunciada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, e isso é importante. De acordo com a proposta enviada à Assembleia, após o texto passar por ajustes por parte da Receita Estadual, que incorporou ao texto outras mudanças relacionadas ao IPVA, como incentivos à medida sustentáveis no transporte de passageiros. Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, a isenção vai beneficiar cerca de 77% de toda a frota tributável de motocicletas do Paraná. Atualmente, a isenção é válida apenas para motos abaixo de 125 cilindradas, com mais de 10 anos de idade. No entanto, pelas novas regras propostas, todas as motocicletas de até 170 cilindradas deixarão de pagar o IPVA, independente do ano de fabricação. Vou aproveitar essa notícia para pedir a um dos 54 deputados da nossa Assembleia Legislativa, ele ou eles podem ou poderiam também mandar uma mensagem ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior pedindo a equiparação ao IPVA de Santa Catarina. O IPVA do Paraná é mais caro da região sul. Também seria oportuno os mesmos pedidos ser direcionados ao governador, pedindo para deixar o custo do Porto de Paranaguá igual ao Porto de Itapoá. Assim teríamos maior volume de exportações pelo Paraná. Acredito que isso seria uma boa ideia. Ou, quem sabe até, nossos deputados pudessem também pedir ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior para baixar os impostos dos combustíveis, como o ICM. Que tal a turma pedir isso? Ou ainda, sendo mais pidoncho, que tal acrescentar nesses pedidos menor custo dos pedágios? Porque todos nós, paranaenses, fomos informados que, com a nova licitação, os pedágios iriam baixar no Paraná. Isso não aconteceu. Isso foi uma inverdade transmitida aos paranaenses. Então, atenção, senhor governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Nosso querido governador, o senhor governador, como evangélico, conhece muito bem o que diz a nossa Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. E esse estado de espírito que buscamos na nossa oração de hoje. Então, andamos todos inquietos, ansiosos, agitados, que apenas tornamos mais distantes os nossos objetivos e as nossas graças. Caríssimo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o senhor, em nome de Deus, pediu 2 vezes ao povo do Paraná
para lhe dar o cargo de governador do estado. Agora, eu acho oportuno o senhor dar a troca a essa gente. Então, senhor governador, seja justo, retribua as graças que nossa gente lhe conferiu, governador. O povo votou no Carlos Massa Ratinho Júnior 2 vezes para governador. E agora o povo espera um tributo de recompensa, que seria justo, logicamente. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Sistema de transparência instantâneos do Banco Central mostrou que o Pix bateu novo recorde na última sexta-feira, beneficiado pelo recebimento da primeira parcela do 13º salário pela primeira vez. Portanto, a modalidade aproximou-se da marca de 240 milhões de transações em 24 horas. Somente no último dia 29 foram feitas 239,9 milhões de transferências via Pix para usuários finais. O recorde diário anterior tinha sido registrado em 6 de setembro, com 227 milhões,4. Os números são, mais uma vez, demonstrados pela importância do Pix como instrumento digital público para a promoção da inclusão financeira, da inovação e também da concordância na prestação de serviços de pagamentos no Brasil, informou o Banco Central em comunicado. E o destaque é que, em valores, foram movimentados 130 bilhões de reais na última sexta-feira. O montante é o segundo maior da história em um dia, só perdendo para os 119,429 milhões movimentados em 5 de junho deste ano. Detalhe: o governo passado, que era taxado de capitalista e de direita, criou o Pix para que os brasileiros não pagassem juros e taxas aos bancos. Agora, o governo do presidente Lula criou a taxa que cobra de compras no exterior. O governo ainda disse que isso era bugiganga. O portal da Transparência do Estado do Paraná conquistou o 3º selo Diamante pelo Programa Nacional de Transparência Pública. O índice de 97,91% foi concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. Está disponível na página do Radar da Transparência Pública. Para a Controladora Geral do Estado, Letícia
Pereira da Silva, o ranking é um parâmetro de desenvolvimento da transparência. Estamos muito satisfeitos com a manutenção do selo diamante desde que a avaliação começou a ser feita. Porém, sabemos que existem pontos de aperfeiçoamento sobre os quais vamos concentrar nossa atuação, informou Letícia. Nessa edição, foram avaliados 124 critérios com 318 tópicos, 60 a mais do que no levantamento de 2023. A Procuradora-Geral Letícia explicou que o Portal da Transparência do Paraná passará por reformulação para atender com excelência as expectativas do cidadão e a Lei de Acesso à Informação. 20 mil pessoas aposentadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social já viajaram ou viajarão para algum destino dentro do país pelo programa Voa Brasil, programa do governo federal. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os bilhetes dessas passagens foram comprados e emitidos nos últimos 4 meses. No Voa Brasil, as passagens custam até R$ 200 cada trecho. As viagens foram feitas para 77 cidades. Quase 80% das passagens foram tiradas para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió, Belo Horizonte. Estas capitais foram as 10 principais com destinos efetivados. As regiões Sudeste, com 44%, e Nordeste, com 40%, foram as mais procuradas. O Centro-Oeste ficou com destino de 8% das passagens. O Sul teve apenas 5% e o Norte 3%. A decisão do presidente Joe Biden de conceder um perdão total ao seu filho Hunter Biden, pouco antes de deixar o cargo, reacende o debate sobre os limites do poder presidencial nos Estados Unidos. O gesto anunciado foi justificado por Biden como uma reação ao que ele classificou como perseguição política contra sua família, mas já gera repercussões explosivas no cenário político norte-americano. Hunter Biden, advogado e empresário, enfrentava uma série de problemas penais, incluindo uma condenação federal por mentir em um formulário sobre seu vício em drogas ao comprar uma arma em 2018. Além disso, ele admitiu falhas em declarações fiscais em um período marcado pelo abuso de substâncias. As acusações resultaram de investigações amplamente politizadas, com adversários de Biden usando o caso como munição contra ele e também a família presidencial. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decidiu extinguir a punibilidade do trio acusado de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, na Itália. Em 2023, com a decisão, o caso será arquivado e as acusações não serão condenados. A decisão de Toffoli foi tomada após os advogados dos acusados protocolarem no Supremo pedido de retratação. Em junho deste ano, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao STF o casal Roberto Mantovani Filho e Andréia Mantovani e o genro deles, Alex Zanata, pelos crimes de injúria e calúnia. Segundo a Procuradoria, os acusados ofenderam Moraes com xingamentos de bandido, comprado, comunista, ladrão e fraudador das eleições.
As ofensas ocorreram quando o ministro, a esposa e 3 filhos estavam na sala de espera do aeroporto. A vida é curta. Viva! O amor é raro. Aproveite. O medo é terrível. Enfrente. As lembranças são doces. Aprecie. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Mercado das Pulgas, da Rua Silva Jardim, em Curitiba, é uma verdadeira história. O resgate de móveis, utensílios domésticos, quadros e grande variedade oportunizam uma aventura inesquecível. Venha conhecer o Mercado das Pulgas, a arte para o encantamento de pessoas. O Senado Federal pretende votar o projeto de lei dos cassinos, que tem como proposta legalizar diversas modalidades de jogos de azar, incluindo bingos, apostas em cavalos e cassinos, além de regulamentar o jogo do bicho. A medida põe fim à proibição estabelecida por uma lei de 1946 e revoga partes da Lei de Contravenções Penais. Com aprovação apertada na Comissão de Constituição e Justiça em junho deste ano, a proposta enfrentou resistência e adiamentos. Segundo o relator, senador Irajá, a pausa estratégica foi necessária para angariar apoio suficiente antes da votação no plenário. Questões relacionadas ao impacto das BITs, como endividamento da população e uso irregular para a lavagem de dinheiro, também contaminam as discussões. O litoral do estado terá um aumento de 5% no número de postos de guarda-vidas ativos nessa temporada do verão, Maior Paraná. Alguns dos principais pontos utilizados pelos banhistas já contam com monitoramento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, desde setembro. E a partir de 14 de dezembro, o efetivo integral atuará na região distribuído em 100 locais de banho, além das ações de monitoramento itinerantes. De acordo com o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros e coordenador operacional da Costa Leste, Major Fabrício Frasato, haverá reforço no número de postos de guarda-vidas em todos os municípios. Eles serão divididos entre os municípios de Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná, além de pontos na Ilha do Mel, em Paranaguá, e ações concentradas aos finais de semana e feriados, em Antonina, explicou. A Comissão de Infraestrutura aprovou o substitutivo ao PL 3.278, que estabelece um novo marco legal para o transporte público coletivo urbano. Relator, o senador Veneziano Vital do Rego, apresentou um texto alternativo à proposta do ex-senador Antônio Anastasia, atual ministro do Tribunal de Contas da União. Por isso, o projeto será submetido a turno suplementar de votação na comissão, se aprovado e não houver recurso para votação em plenário. O texto seguirá para a Câmara dos Deputados. Originalmente, o PL 3.278 alterava a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei 12.587 de 2012. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, e a Lei 10.636 de 2002, para fazer uma série de mudanças no sistema de transporte público.
Coisas boas acontecem para aqueles que esperam. Coisas ainda melhores acontecem para aqueles que se levantam e correm atrás daquilo que querem. Esse jornal retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O governo russo declarou que a decisão dos Estados Unidos de enviar outro pacote de armas para Kiev, no valor de 725 milhões de dólares, mostrou que a administração de Biden estava determinada a incentivar a guerra na Ucrânia para garantir que o conflito continuasse. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, informou em uma declaração que a nova ajuda incluía mísseis Stinger, munição para drones e outros equipamentos, além de minas terrestres. Questionado sobre o pacote de ajuda, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, expressou: o governo atual está buscando os próprios objetivos. A linha deles é impedir que essa guerra desacelere. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou o convênio entre o governo do estado e a Universidade Federal do Paraná para a construção da sede própria da instituição em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O repasse estadual será de 12 milhões de reais em um investimento total de 32,3 milhões de reais. A parceria também engloba a utilização dos laboratórios da instituição por alunos da rede pública estadual. A Ratinho Júnior destacou que a sede própria da universidade vai beneficiar toda a região, uma vez que a administração ampliará o número de cursos em áreas prioritárias do estado, como o agronegócio e a inovação. Quando a universidade chegou para atender o Vale do Ivaí, ela não tinha uma estrutura física própria. Agora, nossa união de esforços. Organizamos, portanto, a parte financeira para fazer com que ela possa ter uma sede condizente com a sua importância para os paranaenses e para o Brasil, afirmou Ratinho Júnior. Portanto, a partir do ano que vem, teremos novas estações meteorológicas que serão as mais modernas do Brasil, e uma delas ficará no campus da Universidade em Jandaia do Sul. Isso ajuda muito a região, porque a universidade leva desenvolvimentos, novos cursos e qualificação profissional, com uma boa parte dos estudantes ficando ali para ajudar no desenvolvimento de indústrias, do agronegócio, da inteligência artificial, entre outras áreas, acrescentou o governador. Se você é paranaense, não vai acreditar no que vou te dizer. Há algum tempo, a cidade de Jandaia do Sul vem recebendo por parte do governo do estado muitas obras, mas muitas obras. Se alguém tiver alguma informação de como isso é possível e por que isso é possível, eu acho oportuno também direcionar esta dedicação aos 398 municípios restantes do estado do Paraná. Isso seria lógico. A Organização Mundial da Saúde estima que 1,3 bilhão de pessoas em todo o mundo vivam com algum tipo de deficiência classificada como significativa. O número corresponde a uma proporção de 1 em cada 6 pessoas com deficiência, logicamente,
tem direito ao mais alto padrão de cuidado em saúde possível, assim como pessoas sem deficiência, destacou a entidade. Dados do relatório global sobre igualdade na saúde para pessoas com deficiência, publicado pela Organização Mundial de Saúde, mostram que, embora alguns processos tenham sido registrados ao longo dos últimos anos, o mundo ainda está longe de concretizar esse direito para diversas pessoas com deficiências, que continuam a morrer mais cedo. Portanto, têm uma saúde mais precária e experimentam mais limitações no seu dia a dia. Agora, a alegria do povo, comentário com respeito, de José Domingos Borges Teixeira. Para os amigos, apenas Zé Domingos. Alô, Johnny. Alô, amigos. Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, poderemos conhecer o campeão brasileiro. Será que o Botafogo vai superar o Internacional em Porto Alegre? Será? É possível, porque no embalo em que está o Botafogo, é impressionante. O Botafogo simplesmente atropelou o Palmeiras, atropelou o Atlético Mineiro, é o campeão das Américas, fez uma festa tremenda. O seu comando técnico deu mostras de inteligência, de capacidade e discernimento. Seus jogadores se mostraram sensacionais. Então, o embalo do Botafogo é muito forte. E nesse embalo tem chances de ganhar do Internacional. O Internacional, que ao ser derrotado pelo Flamengo por 3-2, perdeu a condição de lutar pelo título. Então, o Internacional, a bem da verdade, vai cumprir tabela. Por isso, o Botafogo tem uma determinada situação de favoritismo neste confronto. O Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro. Palmeiras versus Cruzeiro. Palmeiras precisa ganhar e torcer por tropeços do Botafogo. Mas o importante é que o Campeonato Brasileiro mexe com as emoções de seus torcedores até as últimas rodadas. E o Atlético Paranaense em preparativos para jogar nesta quinta-feira contra o Bragantino. Jogo de 6 pontos, jogo decisivo para Bragantino, que está na zona de rebaixamento, e para Atlético Paranaense, que está grudado na mesma. Muito grato, até a outra. Notícia que faz bem. Essa notícia é boa para pacientes com Parkinson e demência. Um novo tratamento está disponível pelo SUS, com o medicamento Rivastigmina. O Rivastigmina é um avanço significativo porque ajuda a controlar sintomas, preserva funções cognitivas e melhora a qualidade de vida de quem enfrenta esses desafios. O Ministério da Saúde anunciou na semana passada, durante a 11ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, que vai beneficiar a aquisição do medicamento já ofertado no SUS. Os beneficiados ao todo poderão ser beneficiados mais de 33 mil pacientes em todo o país com a nova linha de tratamento no SUS. O medicamento melhora a função cognitiva dos pacientes que vivem com essas enfermidades. Na vida e no amor, não temos garantias. Portanto, não procure por elas. Viva o que tem de ser vivido. Isso sem medo. Medo é um dos piores inimigos do amor e também da felicidade. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom e Emuná.